Pessoal, então eu vou apresentar para vocês uma planilha que eu fiz aqui para controle de auto center. Então controla tanto serviço quanto produtos, né, que vocês vendem aí no trabalho, né? Então a planilha aqui ela tem esse botão de menu, né, onde ele abre aqui, e tem algumas opções, né? Então a parte de cadastro tem cadastro de cliente, pessoas, né, fornecedores, no geral aqui, produto e as movimentações, ó. Então começando pelo cadastro de pessoa aqui, toda a tela de cadastro ela abre com uma tela de consulta antes e tem os botões de ações aqui do lado, né? Então, por exemplo, se eu filtrar aqui, eu tenho alguns clientes, ó, mas eu vou criar um cliente novo, né? Então eu vou incluir aqui, ó. Aí eu vou preencher. Então, preencher aqui eu vou colocar o nome dele, aí o apelido e o tipo aqui. Eu não vou preencher tudo porque senão vai ficar demorado, né? Então eu posso ter alguns tipos de pessoas aqui, ó, que é cliente, fornecedor, mecânico, né? Que mais pra frente vocês vão ver a diferença disso, ó. Então eu vou colocar essa pessoa como cliente. Eu tenho como colocar telefone, veículos vinculado a essa pessoa, né? Então deixa eu pôr um veículo aqui, ó. A placa aqui eu vou pôr alguma coisa aqui, 1010. A cor, ó, preto, o ano, modelo, não preciso preencher tudo, ó. Então eu vou salvar ela assim e vou salvar. Então essa pessoa já entrou na minha listagem aqui, ó. Se eu pesquisar ela agora aqui, ó, Jean, filtrar. Então aqui eu consigo consultar, né? Aí eu posso tanto editar quanto excluir e incluir novos clientes. Exatamente igual funciona o produto. Então no produto aqui, ó, eu posso tanto incluir quanto editar, excluir ou filtrar aqui em cima, né? Então vamos incluir um produto novo. Eu vou colocar como teste vídeo, só para a gente diferenciar aqui, ó. Aí eu posso definir aqui, ó, se ele é um produto ou um serviço, né? Então eu vou pôr como produto. Posso colocar ele separado por grupos, né? Criando aqui um grupo específico. Então o custo dele eu vou pôr que é R$ 5 e eu vou vender ele por 20, ó. Tanto à vista quanto a prazo. Aí eu posso também colocar ele numa localização específica, né? Se eu tiver aí um estoque organizado certinho por ruas e prateleiras, né? E posso definir um estoque mínimo e máximo, né? Então o mínimo dele eu vou pôr que é 5 e o máximo 10. E o estoque inicial dele eu posso definir ele aqui como 2, por exemplo. Clicando aqui. E salvo. Beleza, ó, então se eu pesquisar ele aqui, ó, teste, ele vai aparecer aqui, ó. Agora vem as movimentações, ó. Então vamos, por exemplo, incluir uma compra desse produto aqui, né? Então eu vou vir aqui em compra, vou incluir uma nova compra, ó. O fornecedor aqui eu vou pegar qualquer um, ó. Vou escolher aqui. Para escolher fornecedores a gente clica sempre nessa lupinha aqui, né? E pode pesquisar ele. Aí o produto, né? O produto, para escolher o produto, eu posso, se eu souber o código dele, eu posso digitar direto ou eu posso pesquisar também aqui, ó. Então eu vou pôr, por exemplo, o teste lá, né, que a gente criou, teste vídeo. Vou dar um OK. Então, ó, qual que é o valor de compra desse produto? É R$ 5, eu vou comprar quanto? Eu vou comprar 3, por exemplo. Vou incluir na listagem aqui e posso ir incluindo mais itens aqui na sequência. Qual que é a diferença desses botões aqui, ó? Se eu colocar como orçamento e der um OK, ó, deixa eu colocar como data aqui, ó, dia de hoje e vou filtrar. Então, como orçamento, ele tá como se estivesse aberto no sistema ainda. Ele não entrou no estoque, não fez nada. É apenas para mim cotar preços, né? Então eu posso tanto cancelar quanto editar essa ordem e finalizar. Então vamos supor que eu concluí a compra, eu vou realizar a compra desse produto, ó. Venho aqui e finalizo ele. Vou dizer a forma que eu vou pagar isso, ó. Então, se eu pagar, por exemplo, no Pix e incluir aqui, ó, ao finalizar, ó, ok. Então agora, ó, ele é uma compra mesmo, ó. Então esse produto ele já entrou no meu estoque, tanto que se eu for lá no produto aqui, ó, pesquisar ele aqui, teste e editar ele, ó, eu tenho 3 em estoque, tá vendo? Aqui eu posso fazer entradas manuais, ó, ou saídas, né? Então eu tenho 3. Aí, vou realizar agora uma venda, uma ordem de serviço para esse produto. Ó, se eu vim aqui em OS, ó, filtrar, né? Tenho todas as minhas OS aqui no sistema, eu vou incluir uma nova, ó. Mesma coisa. Lembra que eu criei uma placa lá para aquele cliente? Ó, se eu colocar assim, ó, ETM 1010, eu acho que eu coloquei, ó. Deixa eu voltar aqui.
dá um Enter. Não foi assim, será? Deixa eu lembrar aqui então, ó. É Jean. Editar, veículos. Ah, eu pus EMT1010, ó. Só para voltar, para mostrar que tem como pesquisar por placa, ó. 1010, dou um Enter lá. Ele já encontrou o Jean. Posso colocar qual é o KM atual do item, né? Do carro aqui em específico, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, 75 mil. E aí eu vou dizer aqui, ó, quais são os produtos e serviços dessa minha ordem de serviço aqui, ó. Então, eu vou incluir, por exemplo, aqui aquele teste que eu criei. Vou pesquisar ele aqui, vou dar um OK. O preço à vista e a prazo dele é igual aqui, né? Então, eu vou vender dois, por exemplo, aqui. Então, vou trabalhar com dois itens esse aqui. Vou incluir também a mão de obra, ó, então eu vou pesquisar aqui, ó, vamos ver se tem o item mão de obra, ó, tem, mão de obra, pneu, vou pôr esse aqui mesmo, ó. Aí no caso é R$ 35 à vista, né, eu vou incluir. Então, ó, eu tenho essa diferenciação aqui, ó, à vista ele sai por R$ 75 e a prazo por R$ 90, ó. Eu posso dizer quem foi o mecânico também que trabalhou, né, antes de colocar aqui o item, por exemplo, ó, vamos incluir um novo item aqui, vou filtrar um item qualquer, ó, alinhamento Biela, vou pôr esse aqui. E vou dizer quem foi o mecânico que trabalhou nesse alinhamento. Ó, vou dizer que foi a vista aqui 10 e a prazo 10 também. Então, quem foi o mecânico? Ó, vou pesquisar aqui. Então tem esse André Luiz. Ó, dou um OK. Quando eu incluir, tá vendo aqui, ó, que ele me mostra quem foi o mecânico que trabalhou nessa OS. Mesma coisa da compra, eu tenho esses dois botões para diferenciar aqui, né? Então, se eu clicar em orçamento, ó, então aqui eu tenho como imprimir, ó, no impresso, ele tá com a impressora grande definida aqui. Deixa eu só trocar rapidinho aqui. Então, ó, se eu clicar em impresso, aqui eu tenho um impresso aqui, ó, para mim, eu posso salvar ele, né, imprimir, dizendo tudo que vai na ordem, tá vendo? Ó, os valores, a vista e a prazo, ó, o endereço do cliente, se eu tivesse colocado lá, aqui, ó. Então, isso aí tudo especificado certinho. Então, aqui ele tá como orçamento ainda. Vamos supor que eu vou finalizar. Então, o cliente vai me pagar, ele fechou esse serviço aqui, ó. Eu clico em editar e eu posso finalizar, ó. Então, aqui ao finalizar, ó, ele vai me dar a diferença aqui, né, ó. Então, a prazo, ó, eu pagaria R$ 100. À vista, eu pago R$ 85. Então, vamos dizer que é à vista mesmo. Vou pôr no Pix, vou avançar aqui e vou finalizar, ó. Então, eu dou um OK, pronto. Esse aqui já virou um pedido mesmo, ó. Ao voltar aqui, ó, eu tenho a movimentação do meu caixa do dia, ó. Então, lembra que eu fiz uma compra, né? Ele saiu R$ 15 no Pix, ó. E eu fiz um pedido que entrou R$ 85 no Pix. Então eu tenho uma entrada de 85, uma saída de 15 e eu tenho um saldo total. Posso inserir um movimento à vista, ó. Então vamos supor que eu vou te retirar aqui um valor, ó, de R$ 10. Vou colocar assim, ó, pagamento marmita, por exemplo. Salvei, ó, pronto. Ele recalcula aqui, ó. Então eu tenho R$ 25 de saída, R$ 85 de entrada e um saldo de R$ 60. Então aqui eu posso filtrar caixas antigos, ó. Se eu vir aqui bem para trás, ó, e filtrar, aí tá vendo? Então eu tenho todo o histórico de recebimentos e saídas aqui do meu caixa, ó. Tudo certinho. Quando eu lanço uma OS ou uma compra a prazo, ele entra aqui no meu estoque, no meu contas a pagar e contas a receber, ó. Então, contas a pagar, por exemplo, ó, ao filtrar, eu tenho alguns status aqui, né? Se ela está em aberto, se está pago, se está cancelado, ó. Então, vamos ver se tem alguma coisinha aberta aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho contas abertas, ó. Que foi compras que eu fiz a prazo, né? Então, eu tenho essas parcelas aqui, ó. Como é que eu faço para receber? Eu só seleciono a parcela que eu quero, venho aqui em pagar, ó, e dou um sim. Aí eu vou dizer a forma que eu paguei dinheiro, por exemplo. Paguei, pronto, essa conta aqui, ela já foi paga. Tanto que ela sumiu, porque eu só estou filtrando elas que estão em aberto, né? Se eu pôr todas aqui, ó, e filtrar, pronto.
ele aparece para mim aqui, ó. Somente as pagas, ó. Então eu tenho todo um histórico aqui, ó. Exatamente igual funciona o receber, ó. Os mesmos status aqui, ó. Posso filtrar tudo. Posso filtrar apenas o que está em aberto, ó. Como que eu faço para receber? Seleciono, venho aqui, sim, digo a forma que foi, ó. Dinheiro também, pago, ok. Pronto, essa conta sumiu, por quê? Porque ela tá aqui, ó, pago. E tudo isso vai lá pro caixa, ó. Então se eu vim aqui em caixa, aqui, ó, tudo que vai acontecendo no dia vai entrando aqui, ó. E eu tenho um histórico do que entrou e o que saiu. Então, basicamente a planilha é isso, ela, embora tenha poucos botões, ela é bem complexa. Ó, tem também aqui a consulta, né, ó. Lembra que eu criei um produto chamado teste de vídeo? Aquele estoque mínimo e máximo, ele serve para mim tirar esses relatórios aqui, ó. Deixa eu filtrar, ó. Filtrando, eu defini para ele que no mínimo eu quero ter 5 e no máximo 10. Aqui tá errada a descrição, mas é mínimo e máximo, né? Então é mínimo 5, máximo 10. E no estoque eu tenho 1. Então, se eu pesquisar todos os produtos que estão abaixo do mínimo, ó, filtrar, eu tenho um histórico geral do que eu preciso comprar, entendeu? Ó, ele tá filtrando aqui, ó. Olha lá. Então, tudo isso aqui, ó, é o que eu teria que comprar. No caso, seria interessante definir sempre esse valor mínimo, né, para o relatório ficar certinho aqui. Então, se eu tiver produtos abaixo do meu mínimo, eu sei que eu tenho que efetuar a compra. É para isso que serve essa tela aqui. Então, basicamente é isso. O sistema ele é bem complexo, tem várias ações ali. E os meus dados de contato vão estar sempre na descrição aí. Obrigado, pessoal.